Onde que tem políticos bons no Brasil? É tudo complicado, né? É tudo complexo, gente, tudo complexo. Vamos lá então, gente. A mudança aí de rumos. Lauro Jardim cobrindo escândalo Dark Horse. O receio de aliados de Flávio Bolsonaro sobre a estreia de Dark Horse antes das eleições. Aliados de Flávio Bolsonaro têm defendido que ele encomende uma pesquisa qualitativa para definir se o filme Dark Horse, a famigerada cinebiografia de seu pai financiada com milhões de dólares de Daniel Vorcaro, deve estrear no Brasil antes ou só depois das eleições. O temor é que a chegada da produção aos cinemas reabra as feridas ainda não cicatrizadas causadas pela revelação da parceria até então sigilosa entre o 01 e o ex-banqueiro. Dos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro defende que o filme, exibido ao público pela primeira vez na semana passada em Las Vegas, vai ajudar a eleger o seu irmão presidente. Notinha aí do Lauro Jardim mostrando que o pangaré sombrio está no telhado. Vamos lá, queridos e queridas, cadê os superchats, cadê os pics, gente? 9h30 da manhã, coluna da Eliane Cantanhede, no Estadão. Caso Master, não está faltando alguém nas buscas da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal? Não é crível fazer busca contra 2 senadores e não contra Flávio Bolsonaro. Com áudio, dinheiro e mentira. 2 senadores de polos políticos opostos, Jacques Wagner do PT e Ciro Nogueira do PP, já sofreram operação de busca e apreensão a pedido da Polícia Federal e com autorização do relator, o ministro André Mendonça, por suspeita de recebimento de altos valores e favores do caso Master. Não ficou faltando alguém? O também senador Flávio Bolsonaro do PL? Essa é a pergunta que não quer calar e encontra mais dúvidas e interpretações do que respostas técnicas e jurídicas inquestionáveis. Como o processo corre sob sigilo à la brasileira, não se sabe sequer se a Polícia Federal já fez ou não um pedido de busca contra Flávio e se esse pedido foi ou não analisado por André Mendonça. Em qualquer um dos casos, vale o velho e bom. Por quê? Por quê? Tudo isso complica ainda mais por Flávio não ser não apenas senador e enrolado com suspeitas anteriores, como rachadinhas imóveis e envolvimento com milícias do Rio de Janeiro, mas candidato à presidência da República, e por Mendonça ter sido nomeado por Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal tem provas irrefutáveis, inclusive com áudios, de que Flávio pediu a bagatela de 134 milhões de reais a Daniel Vorcaro do Master, supostamente para financiar o filme Dark Horse, sobre o seu pai, e de que foi a São Paulo para um encontro olho no olho com o banqueiro, quando ele já estava preso em casa de tornozeleira eletrônica. Jacques Wagner, a bola da vez, líder do governo e velho amigo do presidente Lula, não tem do que reclamar, e ninguém questiona a busca e apreensão dos celulares, dólares, euros e relógios caríssimos, e depois comprovado que ele ganhou um apartamento de 2,5 milhões, viagens em jatinhos e entradas em shows da turma do Master, sem contar as mesadas e contratos para a família. Ciro Nogueira, que preside o PP e foi chefe da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro, nem se fala, bife banhado em ouro em Nova York, jatinhos para lá e para cá, estações de esqui na Europa e mesadas chegaram no mínimo a 6 milhões, e foi ele que assumiu como sua e apresentou no Senado uma emenda que não apenas favorecendo o Master, mas escrita pelo próprio Master. Uma explicação para as operações só contra 2 dos 3 senadores é que a questão não é quem pediu dinheiro, mas qual a finalidade, quais as vantagens pessoais e se haviam contrapartidas. Enquanto os pagamentos de Wagner e Nogueira a Vorcaro e o Master são estridentes, como a própria emenda que ampliava o Fundo Garantidor de Crédito FGC, até agora não surgiram evidências de que Flávio pagou ou como pagou a dívida. Sim, o argumento faz sentido e é reforçado pela versão de que Flávio foi um acerto privado, mas não anula os motivos de busca e apreensão, que é preservar provas. Quanto mais o tempo passa, mais as provas evaporam. Até por isso, não parece crível fazer operações contra 2 senadores envolvidos e não contra outro, com áudio, viagem, dinheiro na conta, aliás, aqui no exterior, e não foi pouco dinheiro. Uma possibilidade é que a Polícia Federal ou André Mendonça queiram amadurecer mais as investigações contra Flávio, sem deixar qualquer margem de dúvida, antes das operações com muito impacto na opinião pública, em ano eleitoral, e com a percepção de que a PF é de Lula e Mendonça, de Bolsonaro. Venha quando vier, e se vier, uma operação de busca contra Flávio terá enorme repercussão. O áudio já estancou seu crescimento nas pesquisas e no Datafolha deste fim de semana, Lula está a 10 pontos na frente no primeiro turno, 41% a 31%. Qualquer coisa que a PF descubra em endereços celulares e computadores de Flávio pode fazer a diferença, se é que há algo a ser preservado.
diz a Eliane Cantanhede. Boas perguntas, embora eu acho que ela seja suave em algumas análises, né? Que o presidente Lula está no evento aqui de adesão do Rio de Janeiro ao Propag. Vamos ver aqui o discurso do presidente. Vamos embora, gente. Vamos lá. Do Ministério da Fazenda, Marco Aurélio Zorteia Marques, assinam o contrato de adesão do Estado do Rio de Janeiro. Vamos pingar, turma! Programa Bora! de pleno pagamento de dívidas dos estados. A adesão do Estado do Rio de Janeiro ao Propag permitirá a repactuação das dívidas do Estado com a União e a substituição do antigo regime de recuperação fiscal. Este ato trará impacto imediato, reduzindo o valor das parcelas mensais a serem pagas à União e permitindo o aumento de investimentos pelo próprio Estado do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu estava recomendado não falar para ver se melhora a minha rouquidão. Mas eu não poderia deixar, governador. Vamos pingar, gente. O governador do Rio de Janeiro me dar uma palavra no significado dessa assinatura que o senhor e o menino da Fazenda acabaram de fazer. No fundo, nós fizemos acordo com 4 grandes estados, que eram os que mais deviam à União. Parte deles, os mais ricos da União, eram os que tinham problema de dívida com a União. O que nós estamos demonstrando hoje aqui é que acabou uma mentira que existia nesse país. O governo federal tinha uma dívida, os estados tinham uma dívida com o governo federal. O governo federal não recebia essa dívida e os estados não podiam fazer investimento. Nem a União era beneficiada, nem os estados, porque era uma dívida que a gente não recebia e era uma dívida que os estados também não podiam pagar. O que é que nós decidimos fazer? Fazer alguma coisa que pudesse permitir um acordo civilizatório entre 2 entes federados. Ou seja, criar as condições objetivas para que o Estado pudesse saldar a sua dívida em condições que ele pudesse cumprir. E, ao mesmo tempo, a União ficar feliz porque ela poderia receber aquilo que o Estado lhe devia. E criando condições para que o Estado não fosse colocado numa forca, em que a gente fizesse um acordo leonino, em que nós impuséssemos ao Estado, sabe, o pagamento de uma dívida que ele ia continuar sem poder pagar. E uma coisa importante é que nós decidimos discutir com os estados que uma parte dessa dívida que iria ser paga, porque se os números aqui estão corretos, é importante lembrar que o Estado do Rio de Janeiro, ele pagava uma dívida de 1,3 bilhão por mês e vai pagar agora 110 milhões. É uma coisa muito razoável. O que é importante é que vai sobrar mais dinheiro para o governador administrar o Rio de Janeiro. E esse dinheiro, uma parte dele tem que ser alocada em políticas sociais, de preferência em 2 áreas que são cruciais: saúde e educação. Eu acho que o que está acontecendo hoje aqui, governador, é que Vossa Excelência está sendo premiado pela competência de definir corretamente o que vai ser feito com esse dinheiro. Sobrar dinheiro sem que você decida corretamente Ninguém, gente, 115. onde você vai colocá-lo, ele pode entrar no ralo comum das coisas improdutivas que muitos de nós que estamos no poder público sabemos que existe. E eu tenho certeza, governador, que você não vai jogar fora essa chance de mostrar ao povo do Rio de Janeiro a que você veio. Por que você aceitou essa tarefa de ser o desembargador, vir governar o Rio de Janeiro, que é um estado que
não tem problemas de hoje. O Rio de Janeiro é um estado que tem problemas há muito tempo. Problemas, sobretudo, financeiro. Eu não esqueço nunca do meu primeiro discurso aqui na campanha de 2002, na hora que estava disputando o segundo turno, dizendo ao Sérgio Cabral: não faltará recurso do governo federal para ajudar o Rio de Janeiro a sair do lamaçal que ele se encontrava. E eu posso pegar o testemunho de quem foi secretário, de quem é deputado aqui, que nós nunca deixamos de ajudar o Rio de Janeiro por uma coisa muito fundamental. O Rio deixou de ser capital da República e o Rio passou a aparecer na imprensa nacional, nas páginas policiais. Ou seja, sendo que o Rio de Janeiro teria que ser cuidado com muito carinho, porque todos nós sabemos que a cara do Brasil no mundo ainda continua sendo o Rio de Janeiro. E foi feito assim com o Sérgio Cabral, foi feito assim com a Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro e será feito com o senhor. Na primeira vez que nós conversamos, eu falei: governador, quero lhe garantir que não haverá, da parte do governo federal, nenhuma objeção, para que o senhor tenha a oportunidade de dar a esse Estado o exemplo de que é possível esse Estado ter uma boa governança, com que o dinheiro desse Estado seja canalizado para melhorar a vida desse povo sofrido. E eu gostei muito de uma coisa que eu ouvi do senhor agora há pouco. O senhor está pensando que uma parte desses recursos o senhor pretende investir na educação para libertar meninas e meninos do crime organizado, que muitas vezes estão pagando mensalidade para as crianças participar do crime organizado. Se você fizer isso, já é, sabe, da parte do seu mandato, a grande obra. Porque o pé de meia, quando nós criamos o pé de meia, deputado Luizinho, você que ajudou a votar, deputado Ramon, irmão, você que ajudou a votar, o pé de meia, nesse pouco tempo que ele foi criado, ele já fez com que 62% dos estudantes do ensino médio continuassem estudando e não desistissem do ensino para ajudar a família. Uma demonstração de que o Estado pode fazer as coisas, de que o Estado pode contribuir. E se fizer isso, pode contar com o meu ministro da Educação, que está aqui, o Leonardo, sabe, para participar, trocar experiência naquilo que nós fazemos, porque tudo que eu desejo é que, ao cumprir a sua tarefa de interventor do Rio de Janeiro, o povo do Rio de Janeiro saiba que não pode eleger ninguém que não faça aquilo que você está fazendo, cuidar do povo do Rio de Janeiro. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!